Olá humanos, eu sou o Guilherme, técnico professor entusiasta do ramo mortuário. Dessa vez, trazendo um vídeo sobre a relação da filosofia com a morte. O que pensavam os antigos filósofos como Sócrates, Platão e até mesmo Nietzsche em relação a esse tema? Qual a importância da morte para a filosofia? Nós temos alma dentro de um conceito filosófico? Então, se tu gosta desse tema, quer saber mais sobre o assunto, fica comigo até o final desse vídeo e, como de praxe, vou pedir para não se esquecer de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber as notificações sempre que eu lançar vídeo novo, o que ultimamente não tem sido muito frequente, e de avaliar o vídeo deixando like ou dislike, caso goste do conteúdo. O tema morte acaba sendo recorrente na filosofia. Na verdade, muitos dizem que não existiria filosofia se não fosse a necessidade que nós temos de compreender a morte de uma forma mais racional, para que a gente possa aceitar e conviver com essa que é a única real certeza da vida. A tradição filosófica é cheia de teorias e ensinamentos sobre a morte, porque esse tema é tão assustador quanto interessante. Schopenhauer, um dos mais ilustres filósofos e pensadores alemães do século XIX, chega ao ponto de afirmar que a morte é a musa da filosofia, e Sócrates define a filosofia como a preparação para a morte. Então existem várias correntes filosóficas que buscam explicar e entender a morte. Quase todas elas pertencendo a um desses dois grupos, que são os nihilistas, que acreditam e veem a morte como o fim completo do homem, e os não nihilistas, que acreditam que a morte não é o fim completo do homem. Isso significa que para os filósofos não nihilistas, a morte só atinge o corpo físico, mas a alma, a energia, espírito, essência vital, sei lá, como vocês preferirem, de cada um dos seres humanos permanece, mesmo depois de morto. Já os nihilistas vão ser conhecidos por terem uma visão um pouco mais cética do mundo, englobando a morte junto desse conceito. E de acordo com o nihilismo existencial, a vida do homem não tem qualquer finalidade ou sentido, e é justamente por isso que a gente não deve ficar procurando um propósito para as nossas vidas, simplesmente viver elas da forma que a gente achar melhor. Os nihilistas chegam tentando negar toda e qualquer doutrina religiosa ou política que interfira na nossa vida e também nas nossas escolhas. Por isso eles acreditam que nós somos apenas um corpo, que depois que morre, deixa de existir, sendo a morte o fim completo e definitivo. Mas apesar disso, existem diferentes visões dentro do próprio nihilismo, chamados de nihilismo ativo e passivo. Enquanto alguns acreditam que o sofrimento e a morte são inerentes e inevitáveis ao ser humano, outros entendem que justamente por a gente estar livre desses dogmas, pode escolher como viver nossas vidas, e sendo assim, também escolher como entender a morte, sempre no intuito de estar preparado para ela. Se a morte é tão debatida e traz sentimentos tão contraditórios aos seres humanos durante tanto tempo, é inevitável que ela esteja presente em vários estudos e teorias que tenham concepções similares ou totalmente distintas. Quando o assunto é a morte, quase todo mundo tem a mesma visão, que nós temos uma alma imortal que ascende ao céu, ou vai para o paraíso, ou vai para alguma outra dimensão, mas que permanece viva, mesmo depois da nossa morte física. E essa é uma ideia muito antiga, que já foi descrita por Sócrates, inclusive sendo esse um dos motivos dele ter sido banido e condenado à morte. Na visão de Sócrates, antes da gente vir para esse mundo, a nossa alma vivia no mundo das verdades eternas, cultivando sempre a prática do bem e do belo. E quando chega ao mundo físico, ela fica meio que perdida, porque passa a ser vinculada a objetos que são perecíveis. Porém, quando a alma retorna a si mesma, ela é capaz de vislumbrar aquelas ideias eternas e imortais que já tinha conhecido. E é nesse momento que todas as angústias desaparecem e a gente atinge a sabedoria. Por isso que na visão de Sócrates, o autoconhecimento é tão importante. Para Sócrates, a morte é algo essencial, porque é através dela que a alma se dissocia da matéria, atinge o conhecimento e fica livre na sua forma mais pura. Platão, sendo um discípulo de Sócrates, compartilhava essa mesma linha de ideias e pensamentos sobre a morte. Para os dois, nós deveríamos ver ela com mais serenidade, mais racionalidade, porque é a positividade do pensamento que nos prepara para a morte. Além do fato de entender que ela não cessa a nossa existência, só libera nossa alma para acesso ao conhecimento amplo e livre. O parentesco entre o exercício filosófico e a experiência da morte aparece em destaque num dos textos mais bonitos já escritos por Platão, que é o Fédon. O Fédon é um diálogo dedicado ao tema da imortalidade da alma. Foi escrito em 360 a.C. e narra os instantes finais da vida de Sócrates, momentos antes dele tomar o veneno cicuta em cumprimento da pena de morte dada a ele pelo governo ateniense.
Para quem quiser ler o Phaedon completo, eu vou deixar um link aqui na descrição. É um diálogo relativamente curto, se eu não me engano tem umas 30, 40 páginas e é de domínio público, então eu imagino que não tenha problema deixar o link para baixar um PDF de graça. Epírico foi um daqueles grandes filósofos que contribuíram para tentar libertar as pessoas do medo, principalmente o medo da morte. Para ele, o ser humano é uma entidade coesa, harmônica, formado por um conjunto de átomos em movimento. E a morte acontece quando há a desintegração completa desses átomos, que passam a ficarem livres para que possam compor outros corpos físicos. Isso significa que quando a gente morre, nós já não estamos mais em posse dos nossos sentidos, e por conta disso, a gente não é capaz de sentir dor ou qualquer outra emoção. Justamente por isso, não existe o porquê ter medo da morte. Entender a morte como algo desprovido de sentimento era uma tentativa de evitar o sofrimento que pensar sobre ela pode acabar trazendo. Assim seria possível levar a pessoa à felicidade, que era o ápice da filosofia de Epírico e deveria ser o objetivo existencial de cada ser humano. Epírico concebe o fim da vida como algo tão inevitável quanto natural, descrito como a simples dissolução dessas partículas elementares que mais tarde vão se reunir novamente e dar origem a novos seres. Razão pela qual o filósofo sustenta: a morte nada significa para nós, justificando essa convicção ao dizer que a morte é uma quimera, porque enquanto eu existo, ela não existe, e quando ela existe, eu já não existo. Para Nietzsche, o homem vivencia a morte de duas formas: da forma covarde ou da voluntária. A morte covarde é definida como a experiência da morte como um acaso. A falta de longevidade da vida basta para que se pregue o abandono da mesma. O homem não tem uma noção real de tempo e é acometido pela morte que chega sem avisar. Então, para a maior parte das pessoas, ela surge como uma fatalidade. E no fim surge a raiva da morte, que é na verdade uma raiva do tempo. O tempo que impede o homem de ser para sempre quem ele é e faz com que a morte seja algo inevitável. E isso acaba gerando uma repulsa da morte, justamente por ela ser a consequência mais radical de se viver. Já a morte voluntária, que é teorizada na obra Assim Falou Zaratustra, faz alusão diretamente ao suicídio. É encarado como uma atitude racional, consciente e de emancipação humana, entrando em conflito direto com a concepção dogmática religiosa, principalmente com o pensamento religioso cristão, e também com o senso comum, que considera esse ato como irracional e desumano. Apesar de recorrente, a morte não é tratada da mesma forma pelos filósofos e apresenta variações de acordo com a linha de pensamento. De qualquer maneira, buscar entender essas teorias pode nos ajudar a ter uma relação de clareza com a morte, e automaticamente de menos sofrimento. Falar sobre a morte, ao contrário do que muitos pensam, não vai atrair ela. Na verdade, o não falar a respeito vai fazer com que muitas vezes o sofrimento seja maior. Ignorar a realidade da morte é ir contra a própria concepção de si. Nós somos seres finitos. Em determinado momento da vida, a gente toma consciência dessa finitude. O assunto que envolve o nosso fim pode parecer estranho, como se a gente estivesse esperando que isso fosse acontecer. Mas no fim das contas, a morte vai vir. A gente querendo ou não, a gente gostando ou não, a gente esperando ou não. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Críticas, dúvidas e sugestões podem deixar aí nos comentários. Não se esqueçam de avaliar o vídeo deixando o like ou o dislike. Isso é muito importante e me ajuda a entender se vocês gostam desse tema. Eu adoro falar dessa relação entre a filosofia e a morte, é uma das literaturas que eu mais consumo. Então comentem o que vocês acharam desse vídeo e se querem mais conteúdos como esse. Se inscrevam no canal para me dar um apoio, eu pretendo chegar a 10 mil inscritos esse ano e conto com vocês para isso. Tem 2 vídeos aí na tela com o mesmo tema, caso tu tenha gostado e queira saber mais sobre o assunto. Agradeço a todos, mais uma vez por assistirem, e eu acho que eu vejo vocês na próxima. Good night, and always remember, that's